E aí, como é que você está? Fico muito feliz em receber você hoje aqui nesse vídeo. A nossa pergunta de hoje do programa Doutora Beth Esclarece é da Ivone. E ela diz o seguinte: meu marido foi casado antes de mim e se separou e não teve filhos com a ex. Acontece que ele continua tendo amizade com ela e eu já falei para ele o quanto isso me incomoda. Ele não se importa com a minha opinião e continua tendo contato com ela. Não é sempre, mas sei que eles se falam. Se fosse eu a ter sido casada antes, nas mesmas condições, eu jamais faria isto com ele. A senhora não acha que ele está errado? Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse vídeo é informativo. E voltando à pergunta da Ivone, algumas coisas me chamaram a atenção enquanto eu li a pergunta dela. Primeiro, que ela diz o seguinte: eu já falei para ele que eu não gosto. O que esse tipo de frase representa? O que significa para o outro? Quando fala eu já falei, parece que é uma ordem, não é? Então, assim, gente, como é que é isso? Numa relação, num relacionamento afetivo, uma pessoa tem o direito, ou essa autoridade de dar uma ordem para outra? Então, é importante a gente perceber bem o que a gente fala e o que vem de nós, não é? Então, quando eu falo uma coisa, eu estou transmitindo alguma coisa. E se eu transmito uma ordem para o meu parceiro ou parceira, eu provavelmente já tenho aí grande chance de que isso não venha a se concretizar. Por quê? Porque ninguém gosta de ser mandado. Tem gente que até faz e está tudo certo, e não se importa, tudo bom, ok, tá? Mas algumas pessoas têm aí uma grande dificuldade com isso. Então, essa postura de dar ordem para o parceiro, pare e pensa. Se você costuma fazer isso, pare e pensa, porque é uma coisa preocupante. E outro detalhe na fala dela, ela fala assim: se fosse eu acho muito legal essa fala dela, porque isso eu escuto muito em consultório. E o que é isso? O que significa quando a pessoa fala isso, se fosse eu? Ela está usando a si mesma como referência do que é certo fazer, do que como o outro deveria ser. Então, assim, eu sou certa, ok? Então, aquilo que eu faço, então, se fosse eu, jamais faria isso com ele. Como é que é isso? O meu jeito de funcionar funciona para as outras pessoas, ou as pessoas deveriam, ou o meu parceiro, minha parceira, deveria copiar o meu jeito de funcionar? Acho bem importante isso, essa discussão, porque as pessoas têm raciocínios e lógicas diferentes. É muito difícil, às vezes, para a gente que está dentro de um tipo de universo mental, tem todo um jeito de funcionar e raciocinar, perceber e aceitar que outras pessoas têm outras maneiras de funcionar e que não estão mais certas e não estão mais erradas. São outras maneiras que vieram de outra vivência, de outro jeito de ver a vida, e elas raciocinam e é válido, é legítimo. Eu não estou aqui categorizando como certo e errado, até porque não acredito nisso. Já tenho falado isso em outros vídeos, que aliás não serve para nada. Então essa ideia de usar a minha referência como a certa, então se fosse eu, gente, não serve para nada. Às vezes quando o paciente está na minha frente e fala isso, eu coloco assim: escuta o que você está falando, escuta bem. Se fosse você, ok, mas não é você, é a outra pessoa. Então não existe isso se fosse eu, tá? Não existe. Eu sou eu. É válido como eu funciono, e o outro é o outro, é válido como ele funciona. Outra coisa que eu notei aqui na pergunta da Ivone é uma questão de insegurança. É claro, gente, a gente não sabe se tudo isso que eu estou falando faz sentido para ela. É uma pergunta e eu estou aproveitando a pergunta dela para refletir com você. Então, o que a gente nota é que existe aí uma insegurança da parte dela, né? Então, em relação a este contato que o marido tem com a ex. E aí eu te pergunto, né? Dá para a esposa exigir com quem o marido vai falar ou não vai? Ela tem esse direito mesmo? Pelo jeito não foi combinado entre eles. E se não foi combinado entre eles, e ela já falou, como ela mesma disse, e ele não mudou, significa que ele não está disposto a mudar
e que isso não é uma combinação entre eles. Agora, então, ela está insegura. Então, quem é que tem um problema? Ela. Ela tem um problema. Ela precisa trabalhar essa insegurança. E não achar que o outro precisa acabar com a insegurança dela. Isso é tão comum, gente. Tão comum a pessoa se sentir insegura e acha que o outro deve fazer alguma coisa para ela não se sentir insegura. Mas a insegurança é uma questão pessoal, provavelmente conteúdos, história da pessoa, o que ela já viveu antes. Então, tem uma série de fatores funcionando aí para perturbar essa pessoa e deixá-la desconfortável numa relação ou numa situação em que o marido está falando com a ex. É óbvio, né, se ela acha que essa conversa ou isso já se trata de um relacionamento afetivo com a ex, acho que aí merece, talvez, uma boa conversa com o marido. Mas se é apenas um contato de vez em quando, uma amizade, e cada vez mais nós estamos vendo pessoas que terminam o relacionamento com o ex e continuam sendo amigos. E aí, não pode? Não pode porque o outro, o próximo parceiro, vai se sentir ameaçado? Então, assim, as amizades de uma pessoa fazem parte da sua individualidade. Nada tem a ver com um relacionamento a dois. E cada pessoa tem direito a ter as amizades que ela quiser. É ela que vai decidir isso. Então, observa, se essa esposa, né, se a Ivone, ou qualquer pessoa que atua assim, começa a pressionar mais, o que vai acontecer? Qual é a consequência comum? A outra pessoa começa a fazer isso sem que o outro saiba. Né? Muito provavelmente, esse parceiro, vamos pensar na Ivone, ela pode achar que o outro está fazendo as coisas escondidas. Não, faz parte da privacidade dele. Ele revela se quiser para o parceiro. Se ele não quiser, então, por exemplo, eu estou numa relação. E aí eu tenho um parceiro ou uma parceira, não importa. E aí eu tenho minhas amizades. Eu preciso fazer relatório para o meu parceiro de tudo que eu faço com as minhas amizades, se eu conversei, se eu saí para almoçar, se eu falei no WhatsApp. Eu preciso fazer dar satisfação das minhas amizades, de como eu vivo as minhas amizades com o meu parceiro. Não. Então, eu não estou escondendo do meu parceiro os meus contatos com os meus amigos. Apenas ele não tem nada a ver com isso. Eu sei, gente, que é bem difícil de entrar isso na cabeça, especialmente se for uma pessoa dependente emocional, que tem aí uma insegurança enorme. Então, aí a grande questão é, se a pessoa está insegura, ela tem um problema, ela precisa trabalhar o problema dela. E não jogar em cima do parceiro. Então, o que eu diria? Se você, a pessoa tem segura, uma das possibilidades é essa. A segunda, ela trabalha a qualidade desse relacionamento com esse parceiro para ter um relacionamento cada vez melhor com ele. Em vez de pressioná-lo a não falar mais com a ex e ficar incomodado e demonstrar isso claramente para ele, o que pode ser uma coisa muito inteligente? Cada vez cultive mais essa relação para que ela seja uma relação fantástica. Porque não só a ex dele pode ser uma ameaça, como qualquer mulher no mundo é. Concorda? Você não está nunca seguro da sua relação totalmente. Não existe segurança total numa relação. E o que a gente pode fazer? Fazer com que a relação seja tão boa para esse parceiro que ele nem queira pensar em outra. Porque é tão bom ficar com a gente que não queira mais pensar em outra mulher. Não é uma estratégia inteligente? Então, fica aí a minha sugestão para a Ivone, ou várias sugestões aí para a Ivone e para você que está assistindo esse vídeo. Se você gostou do vídeo, eu te peço que dê o seu like. Afinal, é a sua forma também de contribuir para que esse canal cresça. E, aliás, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, além de se inscrever, você pode clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seus comentários e compartilhe com pessoas que você percebe que podem se beneficiar de conteúdos de relacionamentos afetivos de um modo geral. Tudo de bom para você. Espero que você tenha uma ótima semana. Fique em paz. Tchau, tchau.